Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Entre Capas. Eu me chamo Gustavo e sim, eu estava bastante sumido do canal e esse sumiço não tem outro motivo senão preguiça de gravar os vídeos aqui para o canal, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta. Então, galera, antes de nós falarmos sobre o assunto principal desse vídeo, que é Casas Estranhas, do autor Uquetsu, o primeiro livro dele, lançado em 2021, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu sumiço do canal, e é super rápido, porque eu não quero tomar muito tempo para um assunto que não é tão relevante para a maioria das pessoas que assistem o canal, mas eu descobri que o meu grande problema com o YouTube é justamente a produção dos vídeos. Então, para mim é muito chato ficar me preparando, e eu sou uma pessoa que gosta de me preparar bastante. Então, às vezes, assim, para um vídeo de 10 minutos, eu perdia 40, 50 minutos, 1 hora e 20 para produzir o vídeo, montar roteiro. E isso ia tirando um pouco do meu prazer de, de começar a fazer vídeos, de produzir vídeos, né? Então, eu decidi que a partir deste vídeo aqui, eu ia fazer vídeos com o mínimo de edição possível, sem roteiro. Então, eu acredito que assim eu vou estar fazendo uma análise mais sucinta dos livros, e eu vou estar seguindo o padrão aí da maioria dos booktubers brasileiros aí, que não precisa de muita coisa, basta uma câmera, ter lido o livro e saber falar e discorrer e dar suas opiniões a respeito do livro. Eu acho que é isso que o telespectador gostaria de ver, e eu acho que é esse que é o melhor caminho para se seguir aí quando trata-se de um canal de livros. Então, espere vídeos um pouquinho mais curtos, mas talvez, quem sabe, aí seja uma mudança positiva para quem gosta de ir direto ao ponto, beleza? Bom, indo direto ao ponto, eu já gostaria de dizer para todos que eu não gostei desse livro, e não é mistério nenhum. Para quem assistiu o meu vídeo sobre as leituras de fevereiro, eu já tinha falado lá que eu não gostei, dei um pouco do meu parecer a respeito do livro. E eu acredito que, por ser o primeiro livro do Ketsu, trata-se, na minha opinião, de um livro mais experimental. Então aqui eu acho que ele tinha todo o direito de errar. E, na minha opinião, ele errou muito, principalmente na questão do ritmo. Bom, para quem não sabe do que se trata esse livro, ele é um livro primeiramente narrado em primeira pessoa. Não existe aqui o nome para um protagonista, ele é tido aqui como o autor. E ele recebe uma notícia de um amigo dele que está tentando comprar uma casa, ou que estava interessado em comprar uma casa, e essa casa, ela tinha uma peculiaridade, que é uma planta estranha. E aí esse casal, por achar muito estranho esse tipo de planta, resolve não comprar a casa. A partir desse momento, esse casal, ou esse amigo dele, some da história. Então quem vai fazer uma linha investigativa aqui é o autor. E aí o que acontece? O autor começa a pesquisar e achar muito estranho realmente essa planta. E aqui ele entra em contato com outra pessoa chamado Kurihara, que é um personagem que no livro seguinte, Imagens Estranhas, conforme eu já havia comentado no vídeo anterior, vai ter uma pontinha também. Só que aqui o Kurihara é um personagem que vai ter muito mais tempo de participação. E os dois vão começar a confabular aqui sobre esse tipo de planta e o que pode haver de errado. E o grande calcanhar de Aquiles desse livro é ficar falando pelo menos 2/3 dele somente sobre plantas. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, mas acho que eu não vou conseguir. Ó, praticamente o livro todo, ou melhor, 2/3 dele, só sobre plantas. Plantas baixas. Então, eu sou bastante fã de livros de suspense, é meu gênero favorito.
E eu gosto de personagens que criam uma linha de investigação, eu gosto de ficar pensando junto com eles, eu gosto de sentir a emoção do desvendar de cada mistério, mas assim, pensa num livro mal ritmado, é esse livro aqui. E as poucas variações que tem da narrativa aqui é justamente quando os dois se despedem, eles param um pouco de pensar sobre a planta, vão para casa, e aí quando eles estão em casa fazendo alguma tarefa cotidiana do dia a dia, eles voltam a pensar sobre alguma coisa da planta que não tinham comentado com o outro, e aí eles falam, ah, eu preciso falar isso com o Kurihara, eu preciso falar isso com o autor no dia seguinte, e aí no dia seguinte eles se encontram, falam sobre alguma coisa que não tinham pensado anteriormente sobre a planta, e aí o livro vai levando, e não tem nenhum acontecimento muito forte, com exceção de... O que vai mudar um pouco, mas não é lá essas coisas, é a entrada de uma terceira personagem que tem muito mais a ver com o caso do que são essas plantas baixas, do que o próprio autor e o Kurihara aqui. Mas não vai mudar muita coisa, o livro vai continuar com um ritmo bem travado, mas assim, já é alguma coisa. E aí no terço final do livro, a gente tem a revelação do que é o mistério, do que são essas plantas baixas, porque elas são diferentes. Eu não vou falar muito por causa dos spoilers, tá? Como eu já mencionei. E assim, eu achei muito mais criativo a história aqui, o mistério, do que o próprio Imagens Estranhas, mesmo eu tendo gostado mais de Imagens Estranhas. Aqui eu acho que é um bom, não vou dizer plot twist, mas assim, tipo, uma boa revelação, mas ainda assim não salva o livro do marasmo. E eu já vou tirar um elefante da sala aqui, que esse livro não trata-se de terror sobrenatural, tá? Não é terror sobrenatural. E aí você chega no final do livro e você descobre que o Uketsu não é bom com finais. Mesmo tendo o mistério já sido revelado e resolvido, você vê que o Uketsu aqui termina o livro da mesma forma que foi os 2 primeiros terços do livro, um marasmo. E eu tive esse problema também, eu senti esse problema também em Imagens Estranhas, parece que é um término de um final de capítulo, sem o gancho pro capítulo anterior. E o Ketsu termina de uma forma muito normal. Mas tudo bem, assim, é o primeiro livro do Ketsu, como eu já afirmei aqui, é um livro que eu entendo que seja experimental, ele melhora muito em Imagens Estranhas, e dizem que em Casas Estranhas 2, que é o terceiro livro dele, onde ele fala não somente de uma casa, mas sim de 11 casas misteriosas, com plantas diferentes que se conectam no final. Quem não gostou desse livro fala que o 2 é muito bom. Então, assim, acredito que eu vá ler quando tiver uma promoção, que eu já estiver lendo tudo. Então talvez eu pegue para ler. Recomendo esse livro? Não recomendo. A não ser que você queira, por exemplo, comprar ele baratinho, e ele custa, acho que eu paguei R$27 na Amazon, acho que foi menos do que R$30 que eu paguei nesse livro. E você não se importar de ler, não gostar e dar para outra pessoa. Então acho que aí vale a pena, só para você ter entendimento do que foi o primeiro livro do Ketsu. Do mais, assim, se for para você comprar, para você ter uma na coleção, acho que não vale a pena. Entendeu? Mas aí vai de cada um. Eu nem vou fazer uma sessão de spoilers para esse vídeo, porque eu acho que quem não tiver vontade de ler esse livro, não vai ser a revelação da história que vai salvar essa leitura aqui. Então, assim, eu acho que quem quiser ler tem que descobrir por si próprio o verdadeiro segredo aqui do livro, mas assim, já de antemão que não salva. Bom, esse foi o vídeo do livro Casas Estranhas, o primeiro livro do autor Uketsu. Eu dei 2 estrelas para ele. Caso você tenha gostado ou caso você não tenha gostado desse vídeo, achou que eu falei besteira aqui, por favor, comente. Eu gostaria de mudar de opinião caso eu entender que eu esteja errado. Então, vai ser um prazer conversar com você nos comentários, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe se você puder. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva, me ajuda demais no canal. Um forte abraço e até a próxima capa.